Olá! A violência é considerada um dos principais problemas do país em pesquisas de opinião pública. Alinhado com essa percepção popular, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentou um conjunto de propostas na área de segurança pública. Senador, o que o senhor imagina desse conjunto, assim, da capacidade de intervenção no atual quadro de violência do país, com esse conjunto de propostas? Bom, primeiro, o Brasil inteiro já está consciente de que nós perdemos o controle da segurança pública. Hoje as facções criminosas, elas dominam territórios nacionais. Você tem, em quase todos os estados do Brasil, você tem facções criminosas que impedem as pessoas de entrar e sair a hora que desejam. E o Brasil escandalizado vendo crimes bárbaros, né, da guerra de facções que praticamente hoje dominam, se não todos, mas a maioria dos presídios brasileiros. Então dá um caos total. E qualquer pesquisa, como você mesmo mencionou, aparece essa preocupação com a insegurança. O meu estado mesmo, infelizmente, no ano passado, figurou como o segundo estado mais violento do Brasil, em termos de homicídio, e a nossa capital, infelizmente... Em quantidade ou per capita? É per capita, sempre per capita, né? E a nossa capital, infelizmente, figurou como a capital mais perigosa de se viver do Brasil. Mas isso é uma chaga nacional. Bom, e ao apresentar esses projetos, duas PECs e 4 projetos de lei, é resultado da minha percepção, que não é a única percepção de muitas pessoas, de que uma das formas de resolver este problema é endurecimento das leis. A sociedade não tolera mais, eu, você, ninguém, um pai de família, uma mãe, ninguém mais tolera ver uma polícia que prende numa sexta-feira, e aí são filhos nossos, homens e mulheres que arriscam a sua própria vida. Prende um marginal na sexta-feira. Na segunda-feira, se surpreende com ele solto, através de uma audiência de custódia. O que é uma audiência de custódia? Isso nasceu no espírito de um encontro, na década de 70, que a América Latina vivia ditaduras militares, o Brasil inclusive. A América Latina quase toda, hoje só a Venezuela, a maior parte é democracia. Então esse espírito nasceu na década de 70, em São José, como uma forma de preservar o Estado de Direito. Mas era outro momento. De lá para cá, o Brasil restabeleceu a democracia. A Argentina, a América Latina quase toda, Chile, que é até muito mais anterior do que a gente. E esse espírito, ele permanece. Então, isso é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, não é uma lei, e ela desmoraliza a ação policial. Então ela tem que acabar. O que acontece numa audiência de custódia? Imagina o bandido, ele foi preso, marginal. Ele vai dizer o que na audiência de custódia? A mesma ladainha que todos eles dizem. O policial me perseguiu, ele me empurrou, ele tratou mal você, se tratou mal, lógico que é isso. Então, a nossa Constituição, ela já garante que a pessoa, para ficar presa, ela foi pega em flagrante, ela vai para a delegacia. Ela só vai ficar presa se o juiz de plantão assim determinar. Ok, e isso tem que ser reestabelecido. Então eu sou contra a audiência de custódia porque ela coloca na rua, desmoralizando todo o trabalho das polícias brasileiras, que se sentem absolutamente... Imagina você... Os dados aqui do DF falam que 50% dos casos as pessoas são liberadas, até 50% dos casos as pessoas são liberadas. E são roubos de lata de leite, são furtos menores, né? Porque é um juiz que está avaliando a prisão feita pelo policial. O senhor acha que o juiz que faz essa avaliação, ele não tem condições de fazer esse trabalho? Não, ao contrário. Vamos esclarecer bem. O juiz é que tem este poder. Baseado numa resolução do CNJ, você passou a criar uma audiência de custódia... Que não é conduzida por um juiz. Que substitui o juiz. Então, isso tem que acabar. Essa a audiência de custódia, ela não tem base legal. E olha, essa história, é bom averiguar direito. Eu escuto isso e leio isso muito. Ah, mas é um camarada que só roubou uma lata de leite. Primeiro que roubo é roubo. Bandido é bandido. Tá? Você tem muitos... membros de facção que acabam saindo pela porta que entrou 3 dias depois, como diz o meu estado, mangando da cara do policial. Então, vamos o que diz a lei. O sujeito foi pego em flagrante, ele vai para a delegacia. Todo o processo legal. E um juiz de plantão, porque tem que ter, é que vai decidir se ele fica ou não. Não é uma audiência de custódia.
que ela tem que acabar. É como a saidinha coletiva. Que é outra proposta que o senhor está apresentando, que tem que né? acabar. Olha, a saidinha coletiva, você libera 100, 200 presos, boa parte não voltam para a cadeia, né? Veja, olha o caso daquela moça que matou o pai e a mãe, que é muito simbólico isso, gente. Veja, ela foi liberada no Dia das Mães. Ela matou a mãe na cama, com requinte de crueldade. Foi condenada em 2000, a Suzane, foi condenada em 2006, em 2016 ela já tinha o direito de sair no Dia das Mães. Isso desmoraliza o sistema. Então eu sou contra a saidinha coletiva. Tá? A região em que isso acontece vive momentos de pânico. Imagina você com sua família, marido, mulher, filho, morando nessa região, onde de uma hora na qual pra outra, existe uma penitenciária. aí libera 100 presos de uma vez só. Desmoraliza o sistema. Então isso tem que acabar. Uma outra proposta que o senhor apresentou, a PEC, né, que diminui a maioridade penal. Veja bem, hoje quase que tem um consenso, eu não sei de setores da esquerda, né, que a esquerda namora com o crime. Tanto que ela apoia até hoje a Venezuela, que é um país criminoso. Você tem uma ditadura na Venezuela. Ela apoia, até hoje a esquerda apoia Cuba. Né? Eu não. Eu sou do Estado de Direito Democrático. A lei que nós temos pode ser ruim, mas é a que temos. Tirou dela é treva. Então, veja bem, há quase um consenso de que precisa baixar a maioridade penal. O Código Penal, feito em 1940, era outro jovem. 60, 70 anos depois, esse sujeito de 17 anos, que pode eleger do vereador ao presidente da República, precisa responder pelos seus atos. O que a minha PEC modifica daquilo que o próprio ministro Sérgio Moro apresentou? É que na ideia do Sérgio Moro, do ministro, figura respeitadíssima, que eu admiro, como quase todo brasileiro, é só para crime hediondo. Então, o jovem de 17 anos, quando não for crime hediondo, ele continuaria não sendo penalizado. Qual é o problema? Ou sendo penalizado dentro do sistema que penaliza jovens, do né? ECA, mas o ECA para mim, é uma desmoralização total. Quer dizer, você pega uma pessoa que matou uma família inteira, tá? O ECA, ele instrui que as pessoas que estão lá têm que tratar todos iguais. Então, o camarada que roubou, como você disse, uma lata de leite e o cara que matou a família inteira, né? Os cuidadores, eles têm que esquecer disso. E, portanto, se eles forem mais espertos e conseguirem passar um ano sem cometer nada, o que matou a família inteira pode estar na rua. E aquele que roubou uma lata de leite, se ele for um pouco mais agitado, se ele for um pouco mais nervoso, mais indignado, ele pode ficar os 3 anos. Os 3 anos. Então, o que é fato? Na proposta... É porque muitas pessoas acham que adolescentes não podem ser penalizados e presos por seus crimes, né? Na verdade, eles são inimputáveis. Mas eles entram no sistema de... que é uma proposta de ressocialização. Né? Eu quero entender que nós precisamos endurecer o jogo. Então, para mim, alguém que aos 17 anos pode eleger do vereador ao presidente do Brasil tem que pagar pelo crime cometido. Bom, mas isso o ministro concorda. E há quase um consenso. O crime hediondo. Qual é o problema quando você exclui os outros crimes? Você tem hoje no Brasil, dados oficiais, 63 mil homicídios no ano passado. Mas você tem um outro dado que é muito igual, que são acidentes no trânsito. Também é algo em torno de 60 mil. Pois bem, muitos desses acidentes que provocam 60 mil mortes no trânsito são provocados muitos por jovens, alcoolizados, drogados, muitos membros de facção, que matam uma família inteira. E aí? Ele não vai ser penalizado? Porque isso não é crime hediondo. Se ele é membro de uma facção, crime organizado não é crime hediondo. Então, se ele é membro de um crime organizado, que assalta aqui em Brasília, por exemplo, a Asa Norte, ele faz um arrastão na Asa Norte, não é crime, não é hediondo. Ele não vai ser penalizado. Então, a meu ver, você tem que abaixar a maioridade penal, como é na Inglaterra, como são nos Estados Unidos, países em que a segurança existe. Né? E, a meu juízo, a PEC que está aqui quase pronta para ser votada, precisa ser aperfeiçoada. E aperfeiçoada, no meu modo de ver, é dizer que todos os jovens, a partir de 16 anos, se cometer delito, tem que pagar por ele. Se ele tem discernimento, olha, veja bem, se a Constituição brasileira, ela entende que alguém aos 16 anos
ele tem discernimento para escolher o presidente do Brasil, ele tem que ter discernimento para saber que não pode matar. Então, é um conjunto de propostas, que visa mais tempo de encarceramento. Essa medida para mexer no Código Penal. Né? Você tem hoje Por que você tem várias pessoas na rua que mataram pessoas com 2 anos? Eu tenho gente no ar que eu conheço pessoas que sofreram. Mulher que perdeu o filho assassinado. Com 2 anos o assassino está na rua. Ainda ameaçando a mãe. Porque alguém disse que alguém da família viria do Nordeste para vingar a morte. Então eu vou matar a mãe também. E a mãe teve que ir embora do Estado. Casos e casos como esse. Por que isso? Porque no Brasil, a pessoa julgada, 200 anos de cadeia, não vai parar. 200 anos nunca, nem Hoje 50. O maior tempo de encarceramento são 30 anos. Só que com 1/5 da pena, ele já começa a concorrer para o regime semiaberto. Então, é por isso que muitas vezes mata, é condenado a 6 anos, 10 anos de encarceramento, com bom comportamento, com 2 anos ele está no meio da rua. Então o que eu estou propondo? A mudança do Código Penal. Você aumenta o limite máximo de encarceramento, que hoje é 30, passa para 50, e que a progressão de pena só se dará a partir do cumprimento de 3/4 da pena. Se o sujeito for condenado a 10 anos, qualquer atentado à vida, regime fechado. Começa no regime fechado. E ele só poderá ter progressão de pena quando ele tiver, no caso de quem for condenado a 10 anos, 7 anos e meio de encarceramento. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Márcio Bittar, do PMDB do Acre. Se você quiser rever este programa ou outros da TV Senado, você pode acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer críticas ou sugestões, pode ligar para o 0800 61 22 11. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.